Olá, tudo bom, meu povo? Estamos aqui hoje para falar sobre diálogos conscientes com a escola. Eu convidei a Aline França, pedagoga, para falar sobre esse tema. E estou muito feliz que vocês estejam aqui. Tudo bem aí? Quem está no Brasil? Me falem de onde vocês estão falando. Tudo bom, Gisele? Coloquei uma caixinha ontem para poder perguntar que desafios vocês estão enfrentando na escola do filho de vocês. Oi, Bia, tudo bom? Bom dia. Se tá difícil dialogar com a escola. Oi, querida, tudo bom? Débora, tudo bem? Gente falando dos Estados Unidos. Seguidora minha, cliente minha antiga. Tudo bom? Desde Boston, que fofa. E aí, da Austrália também, que bom, Ju. É verdade, você já me escreveu aí contando umas histórias que fazem com o teu filho, né? Cantinho do pensamento e tudo mais. Gente, que trampo, né? Que coisa difícil isso de ter que chamar a atenção da escola. Deixa eu só ver se ela já entrou. Aline, chegou. Tudo bom, querida? Ai, apertei no... Vocês estão entrando muito rápido. Perdi a Aline. Peraí, deixa eu pegar a Aline. Cadê? Aqui, na carinha, né? Aline. Deixa eu colocar o nome dela aqui pra achar. Achei, já vou convidar, porque fica mais fácil. Bom dia, bom dia de São Carlos, que legal. Pertinho da minha terra. Delícia. Oi, Oi, querida, tudo tudo bem, bom? minha querida? Bom dia, que bom estamos Bom aqui dia. juntas. Muito bom, muito feliz por você ter aceitado o convite. Que legal, muito prazer. Tô Ah, aí namorando aí seu imagina. trabalho. Que coisa boa, Maíra. Eu estou muito feliz da gente poder falar sobre esse tema tão importante, né, Maíra? Você vê que Isso. é um tema que angustia tantas famílias, né? E a Nossa, gente precisa muito falar sobre isso. E que bom que a gente tem essa oportunidade, esse canal aqui para a gente poder fazer isso, né? maravilhoso. Só contextualizar, gente. Eu conheci a Aline através da certificação em atuação consciente que eu faço na Escola da Educação Positiva e ela já fez a formação lá, né? Inclusive, ela dá uma aula lá sobre escola consciente. E aí, por conta disso, a gente começou a trocar figurinha, porque eu estou passando por algumas dificuldades com a escola nova da Nara. E aí, nessas, a gente acabou se encontrando e eu falei, vamos falar sobre esse tema, porque a gente precisa realmente. É até curioso, de certa forma, porque é um tema que eu estava trabalhando menos até o ano passado, porque a Nara estava numa escolinha pequenininha, né? Uhum. E respeitosa, então eu não tinha muitos desafios em relação a isso. Algumas pessoas vinham falar, o que a gente faz quando a escola está numa linha completamente oposta, quando você não tem opção, né? Às vezes o adulto não tem uma opção. Algumas mães me colocaram, eu fiz uma caixinha de perguntas ontem, perguntando se vocês têm alguma dificuldade com a escola, tem alguma coisa que incomoda, e uma das mães respondeu, não tenho, porque se eu tivesse, eu tiraria minha filha da escola. Aí eu pensei, tá, mas não é todo mundo que tem essa opção. E aí, né? Verdade, verdade, é verdade. Né? Isso é muito triste, porque olhando assim, tá tão naturalizada violências invisíveis e sutis, assim, do trato com as crianças, que é de partir o coração. E assim, no meu caso, que ela sai de um lugar super respeitoso e de repente é jogada para um lugar que não é dos mais respeitosos, hein? Sim, Mas é um choque de realidade, né? Tipo, aquele medo, digamos, que muitos pais têm, né? Mas eu vou criar meu filho numa bolha e ele vai estar despreparado para o mundo. Tudo bem, não é isso que eu tô falando aqui, que tipo, realmente é assim. Até porque eu acho até curioso. A Nara, ela chega indignada, ela chega muito assim, gente, por que essa escola faz assim? Entendeu? Tipo, ela entende que o sim. desrespeito é da escola. Eu acho que Uhum. esse é o papel que fala assim, que bom, né? A base ela tem. A referência que Ótimo. aquilo é desrespeito, ela sabe. Tipo, ela Exatamente. questiona. Entendeu? Tipo, então ela pode estar com dificuldade de se colocar, óbvio, ela tem 6 anos. No entanto, Uhum. ela sabe que a questão não é com ela. Mas começa falando um pouquinho de você para as pessoas saberem um pouquinho mais. Você é pedagoga há 20 anos, enfim, fala um pouquinho do seu trabalho para as pessoas te conhecerem. Ótimo. Eu sou pedagoga há 20 anos, né, Maíra? Trabalhei muitos desses 20, quase 15 anos já como coordenadora pedagógica, então, durante esse tempo todo, construí uma história aí com as famílias, e junto com as crianças, fazendo essa ponte, né? Porque o coordenador pedagógico, ele faz a ponte entre a família e a escola, né? E aí, fiz a formação em atuação consciente,
tendo contato com tantas literaturas fundamentais para as famílias e também para os profissionais que lidam com as crianças. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque eu falei, gente, esse conhecimento precisa chegar até as escolas. Os professores, educadores precisam ter contato com a necessidade real da infância. Eles precisam entenderem e aprenderem novos modos, né, Maíra? Então, a partir disso, eu montei um curso lá pela Escola da Educação Positiva, que fala diretamente com os educadores, levando um pouco de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Trazendo essa consciência para eles e mostrando que existem sim novas possibilidades, novos caminhos, e que eu falo daquilo que eu vivenciei, né? Então, isso também é muito importante a gente dizer, que a minha proposta não é dizer algo que está muito no campo das ideias. Tudo que eu falo, eu posso dizer porque eu já fiz. E eu sei que é possível. Eu sei que a gente consegue fazer de uma forma mais respeitosa, né? O problema é que a gente está com o autoritarismo tão forte em nós, por causa dessa educação tradicional que a gente recebeu, que quando a gente tira o autoritarismo, é como se nós não tivéssemos o que fazer. E agora? Não vou ser autoritária, o que eu faço então, né? Então, o nosso diálogo é muito nesse viés, assim, de buscar novas formas, porque elas existem. E elas são fundamentais para que a gente consiga construir relações mais significativas e respeitosas com essas crianças, né, Maíra? É um desafio, Flor, porque assim, só para contextualizar para quem chegou de repente agora e não conhece muito da minha história, né? Minha filha, eu moro na Espanha, né? Minha filha tem 6 anos. E até os 6 anos, dos 3 aos 6, antes dos 3 ela não foi escolarizada, não levei ela para creche. Eu tive até a oportunidade de colocar uma pessoa, a partir dos 2 anos ela ficou aos cuidados de uma babá que também estava estudando pedagogia, e aí a gente dividia com uma vizinha o cuidado das 2 crianças, né? Era muito legal, porque eles iam para o parquinho e tinham atividades todos os dias, assim, por 4 horas, era o tempo que eu precisava, assim. Então eu atrasei um pouquinho a entrada dela, ela só foi entrar numa escolinha com 3, que era Waldorf, era perto da região onde a gente está morando, aqui eu moro perto de Madrid. E assim, foi uma coisa assim dos sonhos, porque era uma casinha, um sobradinho, com 15 famílias, aquela coisa acolhedora, fazer tarefas da casa, só brincar, nenhum conteúdo didático, sabe, conteúdo, agora vamos ter que aprender nada. Era aquela coisa de um acolhimento emocional maravilhoso, 2 professores, que eram um casal, né, os donos da escola, com mais pessoas que ajudavam também, né, que outros auxiliares e tal. Mas assim, é um ambiente que eu tinha muita confiança e a Nara amava. Sim. E aí, com 6 anos, a escola já não atende. Depois dos 6 anos, já não atende e aqui começa a primária. Sim. E eu combinei com o Alfonso, na época eu convenci, né? Tipo, o pai dela falou, eu acho que é muito importante a primeira infância, a gente tem que garantir aquela coisa, aquela base para a criança estar bem segura num ambiente que respeite ela, né? E que deixe ela ser criança e tal, que tenha valores que a gente alinhados com os nossos e tudo mais. E ele ficou convencido, só que depois a gente ficou com aquela ideia de tanto financeiramente quanto, sei lá, principalmente a questão financeira. A partir dos 7 anos ela teria que ir para a escola pública, seria mais fácil para nós, né? E ainda calhou que a gente se separou, então realmente os nossos gastos ficaram muito mais puxados, né? Então não tinha nem como questionar essa questão do não vai dar, porque agora eu pago aluguel sozinha, guarda compartilhada, né? Minha empresa está no Brasil, eu moro na Espanha, eu pago tudo em euro, mas recebo em real. Ou seja, eu falei, nossa, não tem como chegar e falar, e aí, vamos repensar? Na época eu pensei, já garanti a primeira infância, quando chegar a segunda infância, eu converso com ele de novo, vamos ver se eu convenço da gente pôr na particular, uma que seja alternativa. Enfim, não deu certo. A gente tem que colocar, na verdade é um concertado, que é uma parceria, então a gente paga uma taxa, mas é menor, né? Só que a gente ficou com poucas opções, né? A gente está numa cidade de 9 mil habitantes, tem 2 públicas aqui, nossa, graças a Deus a gente não conseguiu vaga nelas porque eu não estava confiando nada, e aí fomos para essa escola. E chegando lá, apesar de ter recomendações e tal, não, tudo bem, e eles falarem na visita que eles estudavam várias linhas alternativas, que eles eram super afã, que não usa isso, não usa aquilo. Não, aqui não tem castigo, aqui não tem não sei o que lá, fica tranquila, não sei o que. Não é bem assim, né? Nossa. Não é, né, Maíra? Não é bem assim. E aí eu, né, muito pendente, fico meio que perguntando pra Nara, né? E a Nara começou a me trazer coisas. E aí começou a me incomodar várias coisas. Aquela coisa do
tem que pedir para ir no banheiro e muitas vezes o professor fica mandando aguentar, né? Tipo, e eu acho porque a Nara, inclusive, demorou muito para tirar a fralda, então ela tem muita dificuldade de segurar. Ela já teve acidente por causa disso, eu fiquei pé da vida, entendeu? Tive que chamar a atenção 2 vezes da escola para alinhar, para reforçar, e tive que contar uma historinha, assim, gigante, meio que justificando, olha, minha filha tem dificuldade porque ela tem uma malformação na mandíbula e isso atrasou o desenvolvimento dela. Quase que assim, dizendo, ela tem condições especiais, entendeu? Tipo, para vocês fazerem caso e avisarem os professores e simplesmente não ignorarem, quando na verdade deveria ser algo normal, né? Tipo, preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Não tem nada que entre na minha cabeça que faça convencer de que a criança tem que aprender a segurar. É um desrespeito com o corpo da criança. Enfim. E a outra questão era a questão da comida, né? Que começaram com coisas do tipo forçar, assim, insistir para ela ficar provando o que ela já disse que não gosta, que ela já sabe que não gosta. E aí depois que prova de novo, faz um pouquinho mais de esforço, porque afinal, de repente, você pode gostar e comer mais do que ela tá dizendo que ela come, né? Sim. Ela fica pro almoço e depois ela fica 3 horas mais. E eu já tive essa conversa 3 vezes com a tutora dela. Uma na conversa dos pais, né, que eu levantei, fui questionar, queria saber como que era, e perguntei, e pedi, por favor, não façam isso com a Nara. Ela não está acostumada. E aqui a gente não exige que ela coma mais do que ela precisa, mais do que ela avisa, né? Porque sempre foi uma questão de respeitar a autorregulação dela. Eu entendo a importância da pessoa estar conectada com o próprio corpo. Não quero que façam isso com minha filha. Não, é que a gente incentiva porque é importante a criança ampliar o leque dela de gostos, para a gente e também que ela garanta um mínimo de comida, não sei o que. Eu falei assim, tudo bem, eu entendo a intenção de vocês, mas eu estou dizendo que eu prefiro que não façam isso com a minha filha. Entendeu? E é muito que, inclusive, Aline, conversando no parque com as outras mães, é tão naturalizado, as pessoas não questionam, e muitos pais, inclusive, querem que a criança coma, por exemplo, até mais do que, né, comam tudo na escola, por N motivos, acham bom, não vem problema nisso. E aí, o que me questionavam também era, mas se tratarem sua filha desse jeito, como é que eles vão justificar que a outra criança está sendo obrigada e a tua não? E justamente, né? Como eles vão justificar? Boa pergunta, porque não faz sentido eu explicar para minha filha que, tipo, olha, para uma criança, essa criança está sendo respeitada, agora você não. Como é que a escola pode explicar isso para alguém? É muito doido, porque, tipo, eles nem pensam. E aí, quando eu falei, né, você estava me falando ontem, quando eu falei para ela ontem, de novo, que eu tive uma conversa assim, que eu chamei e falei, olha, minha filha continua dizendo que vocês estão insistindo, e eu já pedi para não fazerem isso, por favor, respeitem a saciedade da minha filha, respeitem os gostos dela, ela tem 6 anos, ela sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, não se preocupem, ela tem uma dieta variada, ela não precisa garantir isso na escola, ela come o suficiente, e se ela passar fome às 3 horas seguintes, tudo bem, porque se ela descobrir que não foi suficiente, por erro, por aprendizagem, no dia seguinte, ou depois de alguns dias, ela vai falar, caramba, eu tô comendo pouco, entendeu? Ela vai se regular, pela experiência, mas não porque ela tá com medo de vocês ficarem bravos, de vocês ficarem decepcionados, ou porque vocês estão insistindo, obrigando ela, porque isso não é responder o corpo dela, isso é responder uma ordem externa. E mais assim, não tinha explicação que entrasse na cabeça dela. Eu fiquei impressionada. E depois ela ficou assim, sem saber o que fazer. Porque eu tirei autoritarismo, né? Como você falou. É o que você disse, Mayra. E olha para você ver, quando a gente entende que eu vou dar para a criança a oportunidade dela perceber que ela está com fome, eu estou ensinando essa criança a se autorregular, a se perceber. Porque, olha só, isso aconteceu com muitos de nós, né? Muitos de nós temos distúrbios, inclusive, alimentares, porque a gente não se percebeu, né? Exatamente. Come mais, come mais, come mais. Tá, eu tô aqui comendo para agradar alguém que tá me dizendo, mas eu nem sei mais se eu tô com vontade de comer, eu não consigo mais. Então, assim, as pessoas acabam fazendo de uma forma que não deixa que a criança perceba o desejo dela. Então, olha para você ver, você é a mãe e está trazendo para a escola. Olha, aqui em casa nós temos essa postura, eu quero que vocês deixem ela comer o que ela aguenta, o que ela dá conta, né? E, mas a gente está incentivando. Ok, incentivar é legal, mas insistir, obrigar, colocar a criança nesse lugar, aí não tá bacana, né? E é aquilo, se ela sentir fome hoje, amanhã ela vai perceber, olha,
eu tive fome, de repente eu preciso comer um pouco mais, né? Mas deixa ela ter a oportunidade de perceber que ela está com fome, que ela vai precisar comer um pouco mais. Porque quando a gente faz isso, a gente tira da criança essa oportunidade de se sentir, de se perceber, né? Então, é muito nesse viés, né? De entender o que é educar, né, E Maria? até é legal, Aline, a gente aproveitar para explicar para as pessoas, quem ainda não entende, que muitas pessoas, quando a gente fala assim, ah, não tem sentido castigar a criança, né? Ah, mas aí ela não vai entender que as escolhas delas têm consequências. Aham. Isso é uma consequência natural da vida. Vamos supor, isso porque eu estou supondo que pode ser que ela passe fome, porque também pode ser que ela tenha comida suficiente, que é o que eu acredito também que pode acontecer, porque ela está Sim, acostumada a se autorregular, entendeu? Eu confio na minha filha, ela que não confia porque ela não conhece minha filha e porque ela não está acostumada com isso, de fazer sim, dessa forma, né? Ela está acostumada a ter o controle. E controle. aí eu falava para ela, gente, mas se ela passar fome, isso é uma consequência natural. Então ela vai perceber, talvez esteja errado, talvez seja melhor eu ajustar essa minha conduta comigo mesma, né? Porque eu Uhum. percebi pelo erro, pela consequência do meu corpinho ter ficado fraco, de eu ter ficado de mau humor, alguma coisa assim, que não é legal passar fome, que é melhor eu comer um pouquinho mais. Pronto. Eu não Exatamente. preciso criar uma consequência, entendeu? Quando é criado pelo adulto é castigo. Quando a vida Isso. traz, é um aprendizado, Exatamente. né? Beleza, Exatamente. continua aí, só para poder. E é isso, né, Maíra? Quando a consequência natural acontece, aí a gente dá a oportunidade dessa criança refletir. Aí a gente dá a oportunidade de essa criança construir esse conhecimento sobre ela mesma e sobre o mundo que cerca. Mas Uhum. quando eu estou ali impondo tudo da minha maneira, ela vai simplesmente me obedecendo e não tem nem a possibilidade de pensar diferente, entender o que ela precisa de fato, sabe? Então é muito nesse viés, né? Da gente poder pensar sobre o que é que nós queremos transmitir para essas crianças. Porque a nossa geração só obedeceu. E a gente Uhum. vê o que isso reflete na nossa vida, né? Não, eu Então ainda tá na hora da gente pensar diferente. eu entrei até numa explicação que eu falei assim, nossa, para ela deve ser falar chinês, né? Porque realmente ela enfim, ninguém me conhece aqui também, não conhece meu trabalho, não tem referência, nem sei assim qual que é a inspiração dela, mas eu cheguei a passar para ela as referências do Carlos Gonçalves, que é um pediatra espanhol, né, para poder falar, ó, super renomado aqui, e do Júlio Bassulto também, que é um nutricionista aqui também, que é muito renomado, e ele também trabalha, tem um livro que é sobre alimentação infantil, que se chama Semear Cebola, como é, não consigo engolir, né, tipo, uma expressão tipo, semear cebola, quando a comida forma uma bola que você não consegue engolir, o que acontece com a criança que não quer comer, né? É E então, verdade. eu estudei na época da introdução alimentar da Nara, assim, né, muito tempo atrás já. Mas que eu falei, olha, não sei se você conhece, mandei uma mensagem para ela ontem cedo, né? Falei disso e tal. E aí depois eu comecei a falar, olha, na verdade, quando a gente fica induzindo a criança, mesmo que seja de uma forma sutil, né? Por exemplo, ah, que lindo que você comeu tudo, maravilhoso, que gostoso, ou deixa entender também que houve uma certa decepção porque não comeu tudo. Isso é manipular a criança, né? Tipo, você faz uma espécie de uma chantagem, você faz uma espécie de de você elogia um pouco para poder mostrar para ela que você ficou mais satisfeito com o comportamento dela de comer o prato inteiro. E eu falei, isso acontece? E ela falava assim, não, porque muitas vezes a gente insiste e depois a criança meio que admite que foi melhor ter comido mais, ela come e gosta da comida, não é aquela coisa do tipo, depois a criança sai contente e satisfeita, tá vendo? Eu que ajudei ela a ficar bem, tá vendo como eu ajudei? E eu falo, olha, desculpa, mas eu acho isso questionável, porque eu sei como funciona a mente da criança. Na verdade, a criança, ela quer se sentir querida, ela quer, querida, Exatamente. ela quer ser amada, aprovada. Então, quando ela percebe que o adulto está contente com o fato dela comer, ela vai buscar um jeito de fazer aquilo que a expectativa do adulto tá mostrando para ela que é o que ele quer, entendeu? Porque ela quer aceitação. Então, ela Exatamente. transfere a conexão que ela tem com o corpinho dela, do tipo, o meu corpo diz que eu não preciso mais. No entanto, o adulto está dizendo que eu preciso mais. E olha só como ele fica contente. Eu sou responsável por isso. Eu quero ser adorado por ele. Meu, é outra motivação que ela tem, não é o corpo dela. E aí eu falava, tipo, e aí o que acontece? A gente se desvia e corre o risco de ter realmente essas compulsões alimentares no futuro, algum distúrbio, de olhar para um prato que está cheio, ficar incomodado e não conseguir parar diante de um prato que está cheio, porque não, mas a gente não tá fazendo isso, não. Eu sei que vocês não estão fazendo isso. Tô explicando como que funciona, entendeu? Sim,
Não tô Sim, falando que estão forçando a Maíra, é criança a muito comer, mas... forte isso. Eu fico até emocionada, assim, porque é isso. Ela não tá feliz porque ela comeu tudo. Ela tá feliz porque ela te agradou. Ela tá Exatamente. feliz porque você ficou feliz Conquistou o porque ela adulto. fez. Então, ela se sentiu amada por você, porque tudo que eles querem é serem merecedores do amor dos adultos que são referências para elas, sejam pais, cuidadores, professores. Então, a gente precisa muito entender isso. Ela não ficou feliz porque comeu, ela ficou feliz porque te agradou, né? E até quando, e até que ponto eu estou educando essa criança para que ela dependa da aprovação do outro, Exatamente. Exatamente. né? Não, assim como também os tais sorrisinhos, né? Prêmio, quando a criança faz a lição, ela ganha eu já percebi que ela começou a ganhar vários sorrisinhos. Falei, como é que funciona isso? Por que tem um sorriso aqui? Porque eu fiz a lição inteira. Aí eu já perguntei, e se a criança não faz, ela ganha uma carinha triste? Não, não ganha nada. Hum. Tipo, menos mal, entendeu? Mas não deixa de ser uma coisa do tipo, eu vou ficar lá, é como se fosse buscar os tais dos likes aqui, né? Eu vou lá fazer um esforço para garantir que eu ganho um sorrisinho. E depois, quando eu não ganho, como que eu me sinto? Se todo mundo ganha. Aham. É verdade, é isso. Mayra, e assim, eu fico pensando muito nisso, sabe? E tem uma situação que eu vejo assim que tem muita angústia, né, dos pais nesse sentido, assim como nós, você contando a história da Nara, eu também sou mãe, e a gente fica muito assim, como fazer diferente, né? O que que a gente pode fazer? E eu gosto de dar um exemplo de uma vez, eu tive uma mãe que o coordenador pedagógico, ele é aquele que tem essa missão, né? De apresentar a escola para a família e de conhecer essa família que está chegando. E aí, certa vez, uma mãe marcou uma reunião e eu achei interessante porque estava lá escrito na minha agenda, tal horário, essa mãe vem, ela quer conhecer a proposta pedagógica e se apresentar. Aquilo já me chamou a atenção, que era uma coisa diferente. Aí, menina, nós tivemos uma conversa e ela ouviu tudo que eu tinha para falar sobre a proposta pedagógica e tal e tal. Aí ela falou comigo, Aline, eu gostei, essa proposta está dentro daquilo que eu acredito, para o meu filho, para a educação dele. Agora, deixa eu te contar quem nós somos. Aí, menina, eles eram de uma determinada religião, né? Essa religião é uma religião muito firme ali nas ideologias. E uma coisa muito marcante é que eles não celebram datas comemorativas, né? Então, ela me explicou, falou, olha, nossa postura é essa, esses são os nossos valores. Uhum. Alguns eventos a gente vai ter que lidar dessa forma. Então, eu gostaria de saber se essa escola está apta a receber o meu filho com essa realidade. Uhum. E aí, aquilo para mim, Maíra, foi fantástico, porque eu falei, gente, ela está aqui trazendo a verdade dela e ela ainda levou, ela era bem envolvida lá nos movimentos lá da igreja, nas formações, e ela ainda levou, ela teve o cuidado de levar para mim uma revista das práticas deles e falou, olha, eu gostaria de te dar essa revista que você vai entender um pouco melhor isso que eu te expliquei rapidamente, até para você entender por que a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa. Eu, enquanto pedagoga ali naquele momento, a gente às vezes tem aquela visão assim, nossa, eu não vou falar porque a escola vai me achar uma chata. Eu achei fantástico, porque eu falei, ela Uhum. trouxe a verdade dela, ela se apresentou e ela disse, é possível? Vocês estão dispostos a receber meu filho dessa maneira? E Uhum. aí, o que eu disse para ela, sabe, Maíra, naquele momento, foi a primeira criança que eu recebi que vinha dessa prática. O que eu falei para ela é o seguinte: eu estou disposta, mas eu preciso da sua ajuda. Porque algumas coisas, pode ser que eu não saiba como fazer. Pode ser que eu Claro, não saiba como conduzir, porque é uma situação nova para mim. Mas eu quero acertar. que Então, legal. você me ajuda? Ajuda, eu estou aqui, vamos lá. E aí a gente construía esse diálogo. Então, como ela teve essa abertura comigo e eu tive com ela. Então, às vezes tinha um evento específico, eu ficava na dúvida, eu falava, não, peraí, deixa eu perguntar para ela que ela vai me orientar. Olha, vai ter isso assim, assim, como é que você acha que a gente pode fazer? Ah, ótimo, dá para a escola fazer desse jeito? Olha, desse jeito eu não consigo encaixar aqui na minha rotina. Mas e desse jeito, você acha que dá certo? Ah, assim eu acho que vai dar certo. Beleza.
E a gente construiu uma história longa, muito, muito feliz ali com essa realidade, né? Então, eu trago esse exemplo, Mayra, porque eu acho que isso é fundamental, sabe? Que nós, pais, tenhamos nos apropriemos desse lugar de eu quero conhecer essa escola, então deixa eu me apresentar. Esses são os meus valores. A minha criança tem essa e essa e essa demanda. E aí, você topa fazer essa parceria comigo? Beleza. Tudo que acontecer depois vai ser pautado nessa primeira conversa. Por quê? Uhum. Porque nós nos apresentamos, né? Nós conversamos antes. Eu tive uma clareza de dizer, eu ainda não sei lidar com essa demanda, mas eu quero muito aprender. Vamos fazer isso junto? Você me ajuda? Então, eu acho que por isso é tão importante que a família exerça mesmo esse lugar de fazer isso que você fez. Olha, tô com essa dificuldade, ela tá trazendo essa demanda para mim. Vamos conversar? Vamos falar sobre isso, né? Para que a gente dê para essa escola a oportunidade de olhar dessa maneira. Aí depois que eu tentei, né? Se a conversa não fluiu, se a coisa não aconteceu, aí tudo bem, eu vou pensar a partir daqui, né? Mas até aqui foi isso que a gente pôde construir, sabe? Eu acho que esse diálogo, ele é fundamental. Ele é fundamental, né? Para E que a acho que gente uma coisa legal, desculpa, que você não. colocou no post, né, que eu republiquei seu post, dessa transparência, né, da gente também se mostrar humano e promover essa escuta ativa, né, que você falou da escuta ativa, mas assim, mostrar que tem um ser humano do outro lado, né, e que a intenção é a mesma, a gente quer o bem-estar da criança, certo? Isso, A gente tem isso de acordo. Os meus isso. valores são esses, os seus valores são esses. Vamos combinar, vamos tentar encontrar agora, tipo, eu tentava falar com ela desde um lugar assim, a minha preocupação é que minha filha, por exemplo, se sinta desrespeitada, porque ela está Uhum. acostumada, né, com poder respeitar o corpinho dela, e de repente tinha alguém. E aí eu ainda falava assim, e por mais que vocês falem que vocês não estão forçando, ela está se sentindo coagida, porque é uma figura de um adulto que gera para ela uma sensação de autoridade, né? Tipo aquela coisa. Então, por mais que vocês falem para mim que vocês não estão forçando, ela fala para mim: ah, mamãe, eu não consegui, porque parece que tinham falado que ela tinha que levantar a mão e explicar que ela não ia querer tal prato, por exemplo, que aí depois que eles dão autorização para ela girar o prato, porque eles separam como é que é? Primeiro prato, segundo prato e a sobremesa, né? Eles têm essa mania aqui na Espanha de ter a ordem dos pratos, né? E aí ela fala que eles que permitem ela girar o prato para comer o segundo prato, porque eles devem insistir para comer o primeiro, depois que termina o primeiro, ou come pelo menos um pouco do primeiro, aí tá liberado de comer o segundo. Eu, que sou brasileira, sempre burlei essa regra. Na casa da minha sogra, o Afonso vivia enchendo meu saco, porque tipo, eu sempre misturava o primeiro prato com o segundo prato, e a minha sogra falava: deixa a menina, deixa ela em paz. Eu falei, gente, eu vou misturar esse papo de lentilha ser o primeiro prato e a carne ser o segundo não faz sentido nenhum para mim. O que é isso? Deixa comer tudo junto. Eu ficava fazendo lá maior heresia com a comida deles, né? E eu falava, tudo bem, né? E a Nara, muitas vezes mistura também, às vezes não. Mas de qualquer forma, eu não entendo essa regra. Culturalmente, para mim, não faz sentido, mas tudo bem. E aí, como ela não conseguia avisar, ela falava: mamãe, eu acabava comendo. Eu acabo comendo porque eu tenho medo deles ficarem bravos comigo, eles me darem bronca porque eu não avisei, entendeu? Aí eu falava: filha, tipo, ela tem 6 anos, né? Ela vai ter que criar um gingado aí. Vai ter que criar, vai aprender muita coisa. Mas, filha, fica tranquila. Tipo, você não precisa comer, mesmo que você não avise. E se eles vierem falar com você, você fala que eu não consegui avisar, vocês não me viram. Tipo, tá que nem os monitores ficam indo pra lá e pra cá, né? Então, tipo, não é uma questão tua. Você não tem que comprar isso e, tipo, engolir uma coisa que você não gosta, por exemplo. Tem coisa que ela não gosta muito de legume cozido, mas ela come cru. Ela come alguns assados, outros não. Mas ela come bem, caramba, entendeu? Inclusive, não é um problema da Nara comer, entendeu? E quando ela come, tipo, repete o prato. Eu falei, ela pode repetir o segundo prato, ela não precisa comer todos os primeiros pratos. Enfim, esses detalhezinhos, entendeu? Eu perdi o fio da meada que eu ia falar, mas enfim. Mas eu acho que é isso, né, Mayra? Porque através dessa conversa, desse diálogo, a gente tem condições de mostrar para essa escola: olha, essa é a demanda dela. Da mesma forma, a gente vai escutar o que a escola pode fazer em relação a isso,
né? E colocar, muitas vezes, vai ser importante que a gente faça essa ponte, sabe? Eu já tive mães, por exemplo, que eram educadoras parentais, antes mesmo de eu ter contato com todo esse conteúdo, que chegavam para mim, olha, eu sou educadora parental, você já ouviu falar do apego seguro? Você já ouviu falar da disciplina positiva? E aí, eu estava ali aberta ao diálogo, algumas coisas sim, outras coisas nem tanto. Quando aquela mãe ia embora, eu corria para saber um pouco mais sobre aquele assunto. E aquilo me ajudava enquanto profissional. Aquilo promovia ali uma maneira de trazer uma informação para os meus professores. Olha, as pessoas estão falando sobre isso. Exato. Vamos estudar mais? Vamos entender o que é? Então, quando a família leva isso para a escola, a família dá a oportunidade dessa escola poder pesquisar, entender, aprender um pouco mais, assim como você fez. Olha, tem essa literatura. Essa foi a minha esperança, Chu, porque foi inclusive falando com você que eu falei, acho que é por aí, porque talvez eu seja muito, não sei, inocente, tanto é que eu criei uma página que fala de criação consciente, quando o mundo está todo do avesso, e no final a gente é realmente um grupo muito pequenininho, mas eu tenho esperança de que o trabalho de formiguinha, de inspirar as pessoas com uma mensagem que eu trago aqui, por exemplo, nesse espaço, acaba tendo, digamos, uma dimensão que não tem nem como saber para onde vai, entendeu? Onde tocou. Porque eu vejo, assim, uma pessoa falar, de repente, me escrever e falar, caramba, depois que eu comecei a ler os seus conteúdos, eu mudei completamente o jeito de tratar meu filho, e aqui a coisa está muito mais harmoniosa, o comportamento dele mudou, ele está muito mais colaborativo, está muito mais não sei o que lá. E aí eu passei a tua página para não sei quem, e aí tal pessoa começou a te seguir, e às vezes eu ouço umas conversas assim, viu, gente? A pessoa faz um comentário do tipo, ai, lembra muito aquela conversa que a gente estava tendo, lembra? Ou essa foi a página que eu te comentei o outro dia, olha esse post que incrível. Eu falo, ai, gente, eu quero estar nessas conversas. Mas enfim, eu acredito muito nisso, da gente despertar mesmo o olhar. E aí eu fiquei com essa ideia, tipo, meu, eu percebi, quando eu fui me queixar lá no parquinho, né, que eu falei, gente, não tô acreditando que tá falando isso na escola da Nara, né? Tipo, pra mim era, tipo, regra número 1, é a primeira aula do meu curso, sei lá, entendeu? Sério mesmo que as pessoas vão ficar travadas nisso? Mas, enfim, normal, porque eu tô indo pro tradicional. É esperado que a abordagem da escola seja mais tradicional do que do meu estilo. Tudo bem, eu não sou também tonta, né? Tipo, eu sei, a realidade é essa, o mundo é muito mais tradicional do que outra coisa. Então, eu estou remando contra a maré, tenho consciência disso. Claro que me dói, porque é minha filha que tá lá agora, mas enfim. E aí eu falei, se eu ficar quieta, porque quando eu conversava, as pessoas falavam, ah, gente, mas é assim mesmo. O pai dela falava assim, Maíra, vamos escolher as batalhas certas? Tipo, vamos brigar por coisas mais sérias? A Nara vai aprender a colocar a lentilha dentro do... Tipo, lentilha não que ela gosta, mas enfim, a esconder a comida dentro do pão, como a gente fazia, ou jogar embaixo da mesa, ou fingir que tá comendo na frente do cara e fazer uma caretinha, depois dar um jeito de fingir que comeu. Eu falei, ah, legal, ela vai aprender a mentir. É isso que você tá falando pra mim? Olha que legal, tipo, eu não me conformo com isso, desculpa. Eu vou, sim, estabelecer uma conversa, sempre que de forma respeitosa, conversando com essa postura, entendeu? Tipo, olha, eu tô preocupada, porque eu vejo dessa forma, trazendo, de repente, uma visão diferente que faz a mulher ficar, peraí, também não é qualquer coisa que essa mulher tá trazendo. Tipo, não é tão, assim, absurdo que ela tá falando. Faz um pouco de sentido e, de repente, ela vai... não fez caso no dia que eu falei, mas vai lá na livraria, vê o livro do Dr. Carlos Gonçalves ou uma palestra dele, que são maravilhosas, são incríveis. Minha sogra adorava, ria pra caramba com ele, achou incrível, achou a qualidade maravilhosa, graças ao Carlos Gonçalves. Beijo na boca dele. Mas assim, vai saber, entendeu? Se de repente você vai e toca o coração de alguém, a pessoa se liga numa mudança e fala, olha, de repente vai para esse caminho. Então é criar essa demanda de forma respeitosa, sem ser, né, daquele jeito meio, vou lá brigar com a escola, que no final não constrói, né? Acaba que cria um muro, aumenta o muro, aumenta a distância, gera desconexão. Ai, meu Deus, você tá circulando para mim. Agora voltou. Voltou, você tinha sumido. Você tá me ouvindo ou não? Maíra. Não, agora eu tô te vendo normal. Tá normal agora, né? Tá. Não, eu tava falando disso, de criar esse diálogo de uma forma que aproxime, entendeu? De uma forma que mostrar que eu estou preocupada, eu sou uma pessoa que estou preocupada com o bem-estar da minha filha, acredito que você também esteja. Dessa forma eu vejo que existe um certo desrespeito que talvez você não reconheça, porque no fundo eu sei, é uma criança, é uma mulher
que também tem uma criança invisível dentro, que também foi desrespeitada na infância, e que normalizou isso de uma forma que não vê violência na minha filha, ou nas crianças da Sim, escola. Acha que é assim e ponto. Que é dessa forma que eles vão sim, aprender. Então, assim, é exato. muito assustador, né? Porque tá muito É, assim na realidade mesmo, mas eu sei que a realidade é essa. Eu não posso ser tão é. infantil de acreditar que eu vou chegar lá e vou conseguir mudar a realidade como um todo. Mas quem sabe? Despertar, Isso, né? Maíra, eu acho que é isso que a gente precisa colocar no nosso entendimento, assim. Às vezes, uma conversa que eu vou ter ali na escola, é claro que eu não vou mudar tudo. A escola tem uma cultura, uma organização, uma proposta, ok. Mas se eu conseguir levar alguma coisa, se eu conseguir levar a possibilidade desse professor, dessa escola entender que as crianças não têm que fazer xixi todas na mesma hora. As crianças têm demandas diferentes e eu posso organizar minha rotina de modo que eu permita que essa criança use, vá ao banheiro a hora que ela precisar ir. Eu já estou fazendo alguma coisa, né? Teve uma mãe que colocou, às vezes dá vontade de brigar, às vezes dá vontade mesmo, né? Ah, dá Porém, vontade. porque são coisas que a gente se indigna muito, né? Tem coisas que você fala, meu Deus do céu, você vê as respostas que você recebeu na caixinha, né? Tem coisas que eu falo, Maíra, eu não sabia que ainda existia isso. Meu Deus do céu, né? Mas nessa hora a gente tem que pensar assim, eu quero que essa escola me ouça, eu quero que essa escola caminhe. Ui, travou pra mim. Como é que tá pra vocês? Vocês conseguem ouvi-la? Alguém perguntou se ia ficar gravada, vai ficar gravada, tá bom? Só pra aproveitar e responder isso. Voltou para você? Para mim tá Agora normal. voltou. Voltou? Agora voltou. Então, Maíra, então eu quero que essa escola caminhe comigo, eu quero que ela me ouça, então eu vou conversar com ela de modo que ela vai conseguir me ouvir. Então eu vou marcar uma reunião, eu vou respirar fundo, eu vou fazer isso que a Maíra falou. Eu vou entender que ali existe uma pessoa ferida e que eu preciso dizer para ela de modo que ela me escute, então nós vamos fazer como? As meninas estão... Ah, voltou, né? Então, eu vou fazer como? Eu vou conversar com essa escola e vou colocar esses posicionamentos para ela. Entendendo isso, que ali também tem uma pessoa ferida, mas que ela também pode ter vontade de acertar. Então, ainda que eu não mude tudo, se eu conseguir plantar uma semente e mudar pequenas coisas, pequenas práticas, né? É isso. Às vezes eu não... eu fico um pouco assim de falar. Então, a gente precisa entender assim, nós, enquanto adultos, nós precisamos proteger as nossas crianças, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer de forma respeitosa, porque eu quero que aquela escola me escute. Ok. Às vezes, eu não tenho tanta... Não me sinto pronta para falar. Então, é o que você falou. Eu vou indicar a página da Maíra, eu vou mandar o link de uma palestra que eu assisti, eu vou indicar um livro. Pode ser que ela não veja isso tudo, mas... de pequenas em pequenas atitudes, a gente pode transformar sim, né, Maíra? Eu acredito muito nisso. Pequenas atitudes que algumas mães tiveram comigo ao longo da minha trajetória me fizeram transformar o meu olhar, me fizeram repensar a forma de lidar com aquela criança, sabe? E nós, enquanto pais aí, a gente tem que fazer uso desse poder, porque eu falo que nem que seja, a princípio, a escola me ouvir para me atender como cliente, joia. Então, começou por aí. Depois, a gente vai entender que a gente pode promover uma formação, uma conscientização, para que ela realmente entenda como é que isso acontece, Teve né? alguém que comentou aqui no começo, não sei se você viu, tem escola que prefere perder o aluno do que mudar, do que fazer promover mudanças, né? Mas eu acho que também tem esse ponto de que muitos de nós nos sentimos ressabiados, né, de fazer esse movimento, e acho que isso fala muito também da educação tradicional. Olha, gente, como é complicado isso. Por quê? Porque a gente olha como autoridade e não quer questionar. A gente está na obediência. Quem sou eu para poder chegar lá e ficar falando o que eu acho que é certo, para me colocar, para colocar a minha opinião? A gente é muito frágil nisso. Não sabe É colocar um verdade. limite. E se eu não sei colocar para mim, como é que eu vou fazer para defender meu filho? Até engraçado, eu falo assim, gente, de certa forma, está sendo uma mega numa escola para mim. Porque eu também sou difícil de colocar limite para mim. Mas quando é para pensar na minha filha, eu falo, opa, eu já vi no modo leoa, né? Aí já não é tão simples ficar tão omissa, entendeu? Eu sinto um compromisso maior. Então eu me desdobro mais
para poder me sentir preparada, para poder pegar a minha criança interior e falar assim, vou lá ter essa reunião, sei que eu tô cagando de medo, não gostaria, odeio conflito, odeio a sensação de ter que colocar, digamos, de colocar o outro, contestar o outro, sabe? Toca na minha ferida da rejeição, do abandono. Eu fico meio desestabilizada, não é uma coisa simples, eu reconheço. Não é algo que Sim. me deixa num lugar confortável. Tem gente que adora, né? Tipo, comprar briga. Ah, vou lá peitar, não sei o que, né? Tem perfis de pessoas que são de comprar briga e isso é uma coisa que estimula. Pra mim é uma coisa que me deixa assim. Adoraria não ter que viver isso, amiga. Só que tem a minha filha aí. E eu acho que se a Exato. gente começa a fazer um movimento de, ao invés de ficar nessa zona do conforto, pra mim é a zona do conforto, não entrar no conflito. É pensar, Sim. puxa, não tem como mudar mesmo, a vida é assim. Tipo, não dá pra questionar. Todas as escolas são assim, o que eu quero? Ficar mudando a escola da minha filha? Tipo, agora eu vou chegar, eu, brasileira, chego aqui na Espanha, oi, tudo bom? Então, seguinte, o que vocês estão fazendo aí não condiz muito com respeitar as crianças. Vamos repensar? Sim. Só que aí, se eu fico quieta no meu canto, eu tô, na verdade, sabe, colaborando, de certa forma. Aí Colabora. sim, eu entendo que eu tô, inclusive, não tô defendendo a minha filha. E essa é a maior dor da minha Exatamente. vida, é que tem a situação acontecendo que a mãe não tá defendendo, que a mãe e o pai não estão dando bola para aquilo, não estão dando importância. E eu falava ontem, numa conversa com os amigos, no aniversário que a gente foi, e eu falava, gente, mas são muitas horas que a minha filha fica lá por dia. Não é uma coisa que eu Exatamente. posso simplesmente aceitar que ela vai ser tratada com desrespeito 8 horas ao dia. Todos os Sim. dias, 5 dias por semana, 40 horas por semana da vida dela, na infância dela, ela vai ficar sendo tratada desse jeito, normalizando isso. Graças a Deus, ela sabe, ela chega ainda denunciando, mamãe. O professor ontem fez não sei o que, não sei o que lá, e eu não entendi nada. Tipo, ele fez uma atividade, pediu para as crianças fazerem uma atividade, as crianças não entenderam o que tinha que ser feito, aí ele ficou nervoso, porque estavam todo mundo fazendo do jeito que ele não queria. Aí ele pôs um monte de coisa para as pessoas copiarem. Eu falei, mas como assim? Tipo, castigo? Ele falou, mas eu não entendi porque a gente não fez errado de propósito, a gente fez porque a gente não entendeu a proposta. Olha E aí eu isso, pensei, Maria. nossa, mas ele ficou frustrado porque ninguém entendeu a proposta dele, e ele descontou nas crianças, castigando elas. Eu falei, gente, não faz sentido nenhum. Mas ela entendeu que não era com ela, entendeu? Sim, O cara que sim. deu, tipo, teve um surto ali. E ainda, enfim. Aí eu falei, bom, tá, não dá E pra aí ser eu te perfeito. pergunto, né? Olha para você ver, o adulto acaba querendo medir força com a criança. Só que ele é realmente mais forte, ali ele é uma figura de autoridade. E aí ele pune as crianças porque elas não entenderam qual foi a proposta, né? E ele traz uma punição. E aí? O que eu fiz com isso tudo? Né? Algumas mães colocaram aqui essa questão mesmo, né? Do quanto a escola tradicional nos cala, né, Maíra? E aí, e é verdade, porque a gente vem exatamente desse lugar que você colocou. A gente fica com aquela assim, ai meu Deus, será que eu falo? Mas a gente pode pensar assim, enquanto eu continuo na minha zona de conforto, eu estou penalizando alguém que não tem o que fazer, que não tem como se defender, né? Então, enquanto eu estou Exato. confortável, eu estou deixando que a educação tradicional e autoritária reverbere na minha criança. Nossos pais não tinham o entendimento que nós temos hoje. Mas essa consciência e dessas pessoas todas que estão aqui hoje, nesse horário, ouvindo falar sobre isso, isso dá força pra gente. Porque a gente pensa, Exato. nós somos um grupo que está aqui. A minha irmã fala comigo, Aline, eu acho que todo mundo que tenta buscar uma educação mais consciente para o filho tem uma coisa muito boa dentro de si. E eu falo, é verdade. E isso faz com que a gente se fortaleça, né? Então, eu vejo que é muito nesse lugar, assim, da gente entender. Às vezes é difícil, e eu te entendo, porque eu também tenho essa coisa de ficar mais na Evitar o minha, conflito. no meu conforto, de não gostar do conflito, mas aí eu preciso pensar, peraí, mas enquanto eu me calo, eu continuo contribuindo e sendo conivente com uma educação que tanto aprisionou a gente. Maíra, toda vez que eu abro caixinha de perguntas e pergunto como foi a sua experiência com a escola, eu fico assustada, sabe? Com os adultos trazendo coisas de tanto tempo atrás, mas que marcaram a vida deles de uma forma tão forte, tão pesada.
Então, cabe a nós fazermos assim, tomarmos a nossa posse assim, desse lugar que a gente tem hoje e sermos a voz das nossas crianças, né? Porque Entendendo... Pode falar, pode falar. não estou falando, porque eu acho que se a gente vai aumentando esse grupo, aí não tem como a pessoa, a escola ter essa postura, prefiro perder o aluno, não, porque vai virar uma demanda. Tipo, peraí, Isso, é o mundo isso. tá mudando. Não dá pra ficar. Exatamente. Não faz Exatamente. Eles vão abrir mão de todo mundo? Como assim? O grupo tá crescendo. E eu acho que quando a gente também dá a voz, né? Tipo, por exemplo, eu fiz questão de falar na reunião de pais, porque foi a primeira reunião e era uma reunião online, né? Porque a gente não tá tendo presencial. E eu falei, gente, primeira reunião online, todo mundo só falando coisinha do tipo, ai, por que meu filho tá sentado aqui e não aqui? Queria entender como é que foi a escolha, sei lá. Ninguém falou nada sério. Aí então, eu queria entender como funciona a política do almoço, essa coisa de forçar, de insistir, né? Porque a Nara me explicou, eu quero ver se estou entendendo direito, né? Tipo, me fiz assim meio a louca. Tipo, quero entender se eu entendi direito. É isso mesmo? Vocês estão insistindo, né? E ninguém falou nada. Mas, de repente, tem uma mãe angustiada lá que não se planejou falar porque não se atreve e que da próxima vez talvez fica mais confortável. Então, tipo, gente, por favor, façam esse movimento. Comecem a se posicionar para animar o grupo, entendeu? Animar as outras pessoas que estão ali meio fechadinhas. Pega aquela mãe, se mobiliza, se junta, se une, tenta fazer grupo, entendeu? Tenta fazer, não sei, para poder dar voz para as crianças, porque eles não têm como se defender, gente. Não tem, não tem. E se nós não fizermos isso, Maíra, nós vamos continuar vivendo, porque a gente sabe que cuidar da infância é cuidar do futuro, né? Da humanidade. Então, se nós continuarmos nesse nosso lugar de conforto, a gente só vai continuar reproduzindo uma educação tradicional e autoritária que, como as meninas falaram aqui lindamente, só nos calou, só nos aprisionou. Eu não Nos sei ensinou que a obediência é acima de tudo. Não, gente, peraí. Quem está aí transformando o mundo são os desobedientes, aqueles que estão questionando as coisas. E enquanto eu obedeço, eu me calo, eu estou ensinando meu filho a também se conformar com esse lugar de aceita tudo sem questionar. Eu quero que ele seja crítico, criativo, que ele questione, que ele seja alguém que não aceite as imposições externas. Que eu penso próprio. Exatamente. E eu tô vendo que a coisa não tá boa, tô vendo que ele não tá sendo respeitado e eu não vou fazer nada. Poxa vida, eu vou ensiná-la exatamente mostrando. Claro que aqui, né, Maíra, a gente tá falando, chega de uma forma respeitosa, de modo que você vai ser ouvida, né? Exato. Promovendo escuta. Isso, mas não deixa de falar. E isso que você trouxe, se eu preciso de alguém que me fortaleça nisso, deixa eu buscar essa ajuda, deixa eu me unir a pessoas que vão se aliar a mim e buscar uma transformação, né? Claro que eu já tentei, na escola não tem abertura, ok, talvez seja a hora de repensar, também. Eu falo que isso às vezes é até um conforto de pensar que a decisão também não é definitiva. Agora que nós estamos nesse momento de renova a matrícula, busca outra escola, né? Acho que é sempre válido a gente reavaliar nesse momento, buscar novas possibilidades. Eu tenho visto muitas escolas assim pensando um pouco nesse lugar, sabe, Maíra? E eu acho que é muito por causa desse movimento. Essa questão da pandemia, as mães dentro de casa, convivendo com as crianças, acabaram que perceberam, às vezes, algumas dificuldades que às vezes não eram tão evidentes, né? E aí, o que provocou? O movimento de deixa eu conhecer mais, deixa eu entender mais da infância, deixa eu buscar novas formas. E quando a gente se mune dessas informações, então agora, deixa eu pegar a extensão disso. Escola. E aí, como é que vocês estão pensando isso aí? Ah, igual teve lá a resposta, né? A punição lá para uma situação na sala, crianças de 8 anos. Escreveram frases 20 vezes no caderno. Peraí, escola, meu filho falou que aconteceu isso assim hoje. Me explica onde essa prática está dentro da proposta pedagógica de vocês. Sabe? Eu tinha mãe, Maíra, infelizmente, uma escola enorme, era uma única mãe. Mas ela tinha esse posicionamento. Posso ver a proposta pedagógica da escola? Deixa eu ver o projeto político-pedagógico? Deixa eu dar uma olhada? E ela não me afrontava com isso, não. Eu falava com ela, menina, meu sonho era que várias mães fizessem como você faz. Porque é assim que a gente vai construindo, é assim que nós vamos melhorar, sabe? Então, é a gente fazer uso desse nosso lugar de buscar, de dialogar e entender.
uma pequena porçãozinha de consciência que eu levo para essa escola, eu posso transformar a realidade de uma criança. E posso muito, muito, Maíra. É uma pequena prática, muitas vezes, que eu vou mudar ali e eu vou poder dar para essa criança um lugar de respeito, de protagonismo, que é o que elas merecem. Sabe? Nós não estamos querendo aqui nada demais, né? Nós estamos querendo que as crianças sejam respeitadas na sua essência, no seu sentir, né? É isso. Ah, hoje aconteceu isso, eu chorei. Ela falou que não era para eu chorar. Olha, aconteceu uma situação que não era para chorar. Me explica como é que vocês veem isso? Pois é, mas se ele está se sentindo incomodado, ele ainda não sabe se mostrar de outra maneira, se expressar de outra forma, né? Então, ele não pode chorar? Como assim? Eu tô querendo chorar só de saber que ele não pode chorar. Né, Mayra? Eu acho que é aí que a gente precisa pegar a situação, né? Tem gente falando aqui que a escola não queria que eu tivesse muito acesso à escola, falava que era devido à pandemia. Algumas, inclusive, acho que até usam um pouco disso, né? Tipo, de repente é um jeito de Barra. limitar. Vejo que muita gente se cala, mas quando se fala em desenvolvimento é importante cuidar desses pequenos. Sim, a questão da educação emocional, então, né? Tipo, nossa, eu nem sei como. Tô até com medo agora. O básico para mim, essa parte do emocional. Mas isso que impressionava, né? Porque eu entrava na escola e estava cheio de desenhos maravilhosos, falando sobre o sentir, a importância de permitir a criança sentir. Parecia ser uma coisa assim. A imagem era outro assunto, né? Agora eu vou pegando os detalhezinhos, a Nora trazendo as informações, eu falei, gente do céu. Enfim, tem muito que caminhar, mas olha, a gente está quase chegando ao fim. A minha live aqui só tem 1 hora agora no Instagram, de novo eles estão fazendo desse jeito. Mas se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, porque você tem esse curso que é sobre escola consciente, de repente tem educadores aqui, conta um pouquinho, porque, meu, pelo amor de Deus, vamos esse conhecimento. A gente precisa muito fazer a nossa voz chegar, né, Mayra? É isso que você falou. E essa ferramenta aqui, ela propicia isso, né? Então, o meu curso Escola Consciente, ele vem trazer um pouco essa visão. O curso é para professores, né? E é uma coisa que eu falo muito, às vezes os pais ficam preocupados assim, eu queria uma escola com essa proposta, uma escola que fosse Waldorf, ou Montessori, ou Reggio Emilia, ou não queria tradicional, não tem opções e tal. Então, a gente sabe que as propostas pedagógicas, elas são importantes, sim, e elas influenciam muito no modo como a escola se organiza. Ok. Mas, mais importante do que a escola, do que a proposta, são as pessoas que fazem a escola acontecer. Sabe, Maíra? Então, assim, eu vejo professores dentro de uma mesma escola tradicional. Eu vejo professores fazendo trabalhos fantásticos, acolhedores com as crianças, e vejo professores fazendo totalmente o contrário. Então, o Escola Consciente, o curso, ele vem muito nesse viés, assim, de fazer um trabalho com os professores, com essas pessoas que estão ali lidando com as nossas crianças todos os dias, né? Então, é um curso que eu dou lá pela Escola da Educação Positiva. Já foram 2 turmas, tive algumas alunas que eu já vi que entraram aí, umas queridas, e eu sempre falo, gente, não vão perder a esperança, não. Tem muita gente nesse movimento, né? Então, é um curso para professores, são 4 encontros, e agora, nesse momento, eu não estou com turma aberta, mas logo eu vou abrir. Então, quem quiser saber mais informações, aí, Vanessa, querida. Vanessa Legal. é professora lá de Portugal, lindinha ela demais. É outra amorosa que está aí fazendo a diferença. Então, esses movimentos fazem a gente ter essa esperança, sabe, Maíra? Então, quem quiser pode me seguir. Eu ponho as informações aí no meu perfil quando a turma estiver aberta. E vai ser maravilhoso ter mais e mais educadores ali comigo. Com certeza, eu tô louca para fazer porque vai ser um dos bônus que a gente recebeu lá na certificação de atuação consciente. Então, quando chegar nessa parte, depois eu te dou o feedback. Dá A sua mesmo. escola, então, estão perguntando O quê? se a sua escola é em São Paulo. Não, então, eu sou de Belo Horizonte, né? Então agora eu não estou mais na escola. O meu trabalho agora é fazer essa formação com os professores,
né? Então, a Online. formação é online. Eu também vou nas escolas, dou palestra e tudo, né? Mas essa formação é online, então por isso é que tem professores aí, já tive pessoas do Brasil inteiro e aí até a Vanessa lá de Portugal. Então, gente, aí, ó, sigam então o perfil dela, Aline Franca, pedagoga, né? Franca, porque não dá para colocar o França, mas é É França. verdade. Mas fica escrito Franca, Isso Aline mesmo. Franca, pedagoga, porque aí vocês ficam já, enfim, seguindo os conteúdos dela e ficam avisados quando ela abrir a nova turma, né, Flor? Isso mesmo, isso Ai, mesmo. obrigado por colaborar com esse mundo. A gente tem Oh, esperança, gente. Ajudem a gente a espalhar. Divulguem essa live, passem para os amigos, para os pais que têm dificuldade também de estabelecer esse diálogo. Vamos pensar em formas da gente tentar se aproximar da escola de um jeito amoroso, de um jeito assim, sabe, meu, humano. Cara, eu tô preocupado com a minha filha, tô preocupado com o meu filho. Tipo, eu entendo as intenções, né? Porque a intenção tá lá, é a mesma. Só que a abordagem, às vezes, eles não têm noção do que eles estão provocando. Tipo, não, exatamente. isso daí detona a autoestima da criança, isso tira a capacidade dela de ter autonomia, isso desrespeita o corpinho dela, desrespeita a integridade dela. Vamos repensar. E tá tudo bem, a gente está aprendendo. Realmente é uma novidade, porque os nossos pais não tinham a menor ideia disso, a geração deles não tinha esses conteúdos. A gente tem que agradecer que a gente está tendo acesso a tanta coisa atualizada. Mas, assim, para isso ganhar realmente, para reverberar, para promover mudança, a gente tem que se engajar, se posicionar, se comprometer e não ficar simplesmente nessa postura obediente de aceitar a realidade como ela é e não questionar, gente. Sinto muito, a gente vai ter que ser adulto, vai ter que ser um pouquinho mais, sabe? Ó, Né? vamos lá. Vou lá, vou defender meu filho, não quero nem saber, É isso mesmo, é né? isso mesmo. Vamos Ô, dar as Maíra, mas mãos. eu preciso te agradecer, viu? Pelo seu carinho, por ser voz, sabe? De tantas mães e de tantas, e principalmente por ser voz das crianças. Esse trabalho que você faz é incrível. Você é uma, assim, querida demais. E eu te Obrigada, agradeço Flor. muito por isso que a gente está aqui junto construindo. Obrigado pelo carinho mesmo, viu? Obrigada, Flor. Viu, Juliana? Você que está aí na Austrália, vai lá conversar com a escola. Eu sei que é difícil. Eu tenho uma seguidora que está aí, ela é educadora, a Lília, vem falando que na Austrália é punk, porque eles são bem tradicionais também. Isso porque ela está numa Waldorf, ela vive denunciando para mim umas coisas que ela fala, gente, é impressionante como eles são enrijecidos com algumas coisas. Mas enfim, a gente vai lá, eu tenho fé. Obrigada, Isso Flor. mesmo. De verdade. Um Um beijo, querido. bom resto de terça-feira para vocês. Daqui a pouco eu vou buscar minha gatinha. Vou descobrir o que aconteceu hoje. Eu sempre peço, universo, dá um dia bom pra Nara de manhãzinha, aí a gente faz o coraçãozinho, para poder, ó, gente, uma dica boa, hein, para criança que está com dificuldade de se adaptar, desenha um coraçãozinho na entrada da escola, no seu pulso, no pulso dela, aí depois você faz uma brincadeira de ativar, ó, isso é uma boa dica, de ativar os corações, e quando você sentir falta, filhota, põe o coração no coração, né, tipo, coloca lá o seu coração aqui, e aí a mamãe vai sentir a sua presença e vai te mandar um monte de energia boa. E coisas Ah, assim, né? E aí esse querido. ritual, ele é Isso ótimo. funciona muito. Muitas me escrevem falando que, nossa, mudou muito a entrada da criança na escola. Ela se sente mais confortável de imaginar que tem uma conexão aí, tipo, misteriosa, né, mágica, com a mamãe e com o papai. É muito legal Isso, mesmo. funciona mesmo, viu, Maíra? Isso é fantástico, assim. E eles falam, às vezes, sabe, na escola, ah, o coraçãozinho da minha mãe tá comigo. Então, assim, a gente vê que aquilo gera uma conexão e traz segurança para eles, sim. A relação que a gente tem com eles é uma coisa muito, muito poderosa, né, Maíra? E a gente É faz maravilhoso. isso. É maravilhoso. Tá Obrigada, bom? viu, querida? Beijo. Beijo. Você também. Tchau, Tchau. tchau.